Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão passando por esses dias de quarentena em casa? Aqui eu tô bem, então demora um pouco de tédio, né? Que tô acostumada a ficar o dia todo na rua, mas a gente fica inventando, criando, por isso que eu tô fazendo essas aulas online. Online não, gravando essas aulas. Então, na última aula, eu pedi para vocês fazerem um exercício sobre diâmetro plano. Então, eu vou explicar um pouquinho e a gente vai fazer a correção desse exercício. E anotem tudo na apostila de vocês, que mais tarde vai ser cobrado, tá bom? Então, vamos lá na nossa aula. Então, o que a gente considera como diâmetro plano? Então, a gente considera como diâmetro plano dois meios homogêneos, transparentes, né? E essa superfície que o separa, a gente chama essa superfície plana, então a gente chama de diâmetro plano, né? Por exemplo, eu tenho aqui a água e o ar, né? O ar aqui e a água aqui. Essa superfície que os separa, nós chamamos de diâmetro plano. Então, o que acontece com a luz? A luz incide na água e atravessa, né? Então, a luz passa pelo ar, pela água. Aí, quando eu coloco um lápis, quando a gente coloca o lápis na água, vocês podem observar que o lápis dentro da água parece que ele teve uma quebra, né? Parece que ele quebrou. Se você fizer essa mesma coisa em casa, pega um copo d'água, põe um pouco, põe um lápis, aí vocês vão perceber melhor. Não sei se é que eu consigo ver tranquilo, mas quando chega no vídeo eu não consigo ver tão bem assim. Mas esse é o diâmetro plano, né? Porque tem essa diferença da quebra. Tem essa diferença da quebra porque a luz, ela mudou de meio. A luz estava se propagando no ar e passou para a água. Então, isso é um efeito de refração. E ela mudou de meio, então parece que tem essa quebra. Aquela velha história que eu sempre contei para vocês quando a gente falou sobre isso, que se você jogar moeda dentro da piscina, você vai achar que a moeda tá mais embaixo e mais em cima, e quando você pegar, tu vê que ela não tá em cima, tá lá embaixo, né? Então, aonde você vê que a moeda tá, não é a posição correta dela, né? Não é essa posição correta. Então, quando a gente fala sobre diâmetro plano, quando a gente faz exercícios de diâmetro plano, esse é o caso que vocês veem no exercício 9 que eu tô falando, né? Então, se vocês verem o exercício 9, o lápis ele dá uma quebrada, pelinha é a posição que você enxerga, né? Você vê ela nessa posição, e na realidade, a ponta do lápis está na posição P, está numa posição diferente, né? E a partir daí a gente calcula o diâmetro plano. Então, esse é o exercício, como já tinha falado antes, da página 158, exercício 9. Para calcularmos a diferença entre onde ele estava, né, qual a posição que você enxerga ele, a profundidade, né, aparente, a gente usa essa fórmula. P' significa o quê? A profundidade aparente dele. E P é a profundidade real que ele se encontra. O N passa e o N provém. Se nós olharmos aqui na apostila, ó, P' é onde você vê. Então, essa é a imagem aparente. E essa é a posição real dele. Então, N provém, N passa, né? Como a gente entende isso? N provém, porque a luz sai do objeto e atinge o olho do observador. Porque a luz vem, incide na água e ele acaba refletindo. Então, qual é a incidência dessa linha, né? Então, ele passa, provém pela água e passa pelo ar, porque ele está vindo da água e passa pelo ar. Então, nessa formalização, eu tenho que entender para onde ele passa. Ele vai passar pelo ar. Da onde esse raio de luz provém? Provém da água.
Olhando o enunciado, ele quer saber qual é a profundidade aparente dele. Porque ele diz que a profundidade real dele, né, que ele está a uma superfície a 20 centímetros da superfície da água. Esse N, não esqueça, é o índice de refração. Da área e do vácuo, o valor é sempre 1. E às vezes nem menciona no exercício, porque acredita-se que você já sabe, né, porque é um valor unitário. O índice de refração da água, no enunciado, ele diz que é 4/3. É só continha de matemática mesmo, né? P' sobre 20. Lembram, conserva a primeira fração, inverte a segunda. P' sobre 20 é igual a 3/4. Aí você passa o 20 multiplicando. Aí no final, P' será 15 centímetros. Então, o objeto encontra-se a 20 centímetros de profundidade, mas aparentemente ele vai ter uma profundidade de 15 centímetros. Quando fala no exercício 10, é a mesma situação. Pode reparar, eu tenho a mesma situação, tá? Mas aqui, o que acontece? Podem reparar que é a mesma situação. Mas o que acontece? Olha como esse peixe arqueiro, ele é inteligente, né? Para poder pegar um inseto, ele cospe uma coluna de água para atordoá-lo. Só que seu jato, ele é preciso. Então, leva em consideração que seu alvo encontra-se abaixo do ponto que ele realmente o vê. Olha aí, o peixe já sabe o processo de refração. Porque a água, a luz aqui, ela mudou de meio. Então, ele sabe que ele vai se encontrar abaixo, por isso que ele atinge abaixo. Então, ele vê o inseto. Como que ele vê o inseto? A luz incide sobre o inseto e ele reflete. Então, a luz, ela provém do ar e passa para a água. É assim que ele enxerga. É o mesmo processo, a mesma formalização. Só que você tem que entender que ele que vai enxergar, ele que está dentro da água. Então, a luz provém do ar e passa na água. Então, aqui é o mesmo processo, a mesma formalização. P' é aparente, né? É onde que o objeto está aparentemente. P é a posição real do inseto. O N ela passa por onde? Pela água. E da onde ela provém? Ela provém do ar. Então, com os dados do exercício, vou deixar para vocês resolverem esse. Só para deixar uma dica, tá? A posição aparente dela é de 12 centímetros. Agora que nós vimos os dois exercícios, corrigimos, faz o 10, sabe qual é a posição de cada um. É só fazer a conta matemática, eu já coloquei a resposta, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido facilitado para vocês, tá? Um beijo e bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus.